Entre o final dos anos 1950 e os anos 1970, a União Soviética lançou discretamente uma série de missões a Marte. Esses não eram projetos de ciência. Eram atos de segredo de nível de guerra. Operações secretas disfarçadas de exploração pacífica. Alguns nem tinham nomes, só números. Codinome após codipêndio, arquivo após arquivo, escondidos atrás de portas fechadas, e quase todas as missões fracassadas. As sondas ou caíram, explodiram ou desapareceram no vácuo frio entre a Terra e Marte. Mas essas não foram falhas menores. Eles não eram testes. Eles deveriam ser os primeiros. Os soviéticos não estavam apenas buscando pegar junto com os Estados Unidos na corrida espacial. Eles estavam tentando pular a Lua e ir direto para o planeta vermelho ser o primeiro a possuir Marte. E eles eram próximos, muito mais próximos do que muitas pessoas hoje imaginam. Uma sonda pode até ter pousado anos antes da NASA sequer chegar perto da superfície. Mas ninguém jamais confirmou isso. Os dados sumiu. Missão negada. Só mais um fantasma no arquivo espacial soviético. Por décadas, essas missões foram apagadas das notícias, mantidas fora dos livros didáticos. Até hoje, muitos dos fotos e documentos daquela época permanecem trancados, perdidos ou esquecidos. Mas aconteceram. Para os soviéticos, chegar a Marte era uma oportunidade de vencer os Estados Unidos em algo que eles nunca haviam tentado antes. No final da década de 1950, a URSS enviou o primeiro satélite em órbita. Eles colocaram o primeiro homem no espaço. E enquanto os americanos ainda estavam tentando descobrir como sair da plataforma de lançamento, os soviéticos estavam de olho em Marte. Mas eles não queriam que ninguém soubesse o quanto eles queriam isso, porque se falhassem, ninguém poderia saber. O fracasso no programa espacial da União Soviética não foi apenas um contratempo técnico. Foi humilhante. E na Guerra Fria, humilhação pode significar colapso político. Por isso, toda missão para Marte, toda sonda secreta, cada lançamento silencioso, cada espaçonave perdida estava trancada sob camadas de documentos classificados. A maioria dessas missões nem sequer ganhou nome público até décadas depois. Eles foram internamente designados como Marte 1, Marte 2, MV, Cosmos 419. Nomes vagos acoplados a hardware vago, lançados sem anúncios e enterrados quando falhavam. Mas por que tanto segredo? Porque Marte era uma arma de propaganda. Tanto a URSS quanto os Estados Unidos, frequentemente minimizada ou retida informações sobre missões espaciais fracassadas para manter uma percepção tecnológica superioridade. Se a União Soviética conseguisse chegar a Marte antes dos americanos, eles poderiam reivindicar domínio sobre o sistema solar. E quanto mais invisível o programa era, mais poder que eles tinham sobre a narrativa. Quando algo explodiu durante o lançamento, eles o reclassificaram como um cosmos genérico, um nome genérico usado para satélites em órbita terrestre. Isso permitiu que eles varrerem seu Marte falhas, debaixo do tapete, e fingir que eram testes rotineiros em órbita terrestre. Para o mundo lá fora, parecia que nada tinha acontecido. Mas dentro da Agência Espacial Soviética, era um caos. Engenheiros em atividade. O tempo todo, o hardware saía correndo, a tecnologia mal testada e os prazos impostos não pela ciência, mas por política. Eles estavam em uma corrida e cortando todas as curvas possíveis para vencer. Sem backup sistemas, sem redundância e sem margem para erro. O objetivo final é ser o primeiro a chegar a Marte, pousar, transmitir dados e reivindicar o planeta para a URSS. Mas, como você está prestes a ver, essa grande ambição teve um preço alto. Na década seguinte, lançaram missão após missão, às vezes com poucos dias de diferença, arriscando tudo para tentar acertar o planeta vermelho. Alguns nem sequer saíram da plataforma de lançamento.
Outros desapareceram no espaço. Um deles pode ter pousou no chão. E é muito possível que haja um pequeno robô soviético enterrado nas areias vermelhas do planeta marciano. Mas antes de nos adiantarmos, vamos começar do começo. Começou nas sombras. O ano foi 1960. A União Soviética havia chocado o mundo com o lançamento do Sputnik apenas 3 anos antes. A tecnologia era primitiva. Os sistemas de orientação eram rudimentares. Foguetes eram imprevisíveis, mas nada disso importava. Sob imensa pressão, engenheiros soviéticos iniciou o trabalho em 2 missões secretas: Marte 1960A e Marte 1960B. Esses não eram seus nomes oficiais, claro. Esses nomes só viriam depois, vindos de analistas ocidentais e arquivos desclassificados. Internamente, eram chamadas de espaçonaves, 1M, abreviação de primeiro Marte. A imprensa americana lhes deu um apelido, Marsix, uma mistura de Marte e Sputnik. Mas o governo soviético nunca reconheceu essas missões. Por quê? Porque ambos falharam espetacularmente. Era 10 de outubro de 1960. Esta foi a primeira tentativa de lançamento interplanetário na história. Um foguete ICBM-R-7 modificado, do mesmo tipo que já havia carregava ogivas nucleares, foi reaproveitado para enviar uma pequena carga útil através dos 190 milhões de milhas de espaço. Mas poucos segundos depois de deixar a plataforma de lançamento, o foguete perdia o controle e saiu do curso. O comando de autodestruição foi enviado quase imediatamente. O foguete e a sonda foram destruídos. A falha constrangedora foi enterrada. Não havia manchetes, nem imprensa lançamentos, e sem imagens. Para o mundo exterior, era simplesmente mais um lançamento de Baikonur. 4 dias depois, tentaram novamente. Mesma coisa, missão, mesmo foguete, mesmo objetivo. Desta vez, o foguete chegou à órbita terrestre, mas por pouco. Uma vez em órbita, o estágio superior não conseguiu se acender, deixando a sonda isolada. Em poucas horas, ele reentrou na atmosfera e queimou. Nos registros soviéticos, a sonda foi renomeada Cosmos 60, um rótulo usado para disfarçar o verdadeiro propósito da missão. Alguém assistindo de fora poderia pensar que era apenas mais um teste de satélite militar, mas dentro do programa espacial soviético era ficar claro que Marte não seria fácil. O equipamento não estava pronto. Os propulsores não eram confiáveis e a janela para lançamento, apenas uma vez a cada 26 meses, significava que toda falha era um revés de 2 anos. Mas as falhas não impediram sua determinação. Em 1962, eles tentaram de novo. Desta vez, com uma nova geração de espaçonaves, novos recursos de design e novas ambições. A missão era mais ambiciosa do que antes. Agora, não apenas voando sobre Marte, mas estudando de perto. Avançando para o final de 1962, os soviéticos construíram uma nova família de sondas chamada 2MV, ou segundo veículo Marte. Eram 2 versões. O 2MV4, uma espaçonave de sobrevoo que fotografaria o planeta e analisar sua atmosfera, e o 2MV1, que era um módulo de pouso feito para cair suavemente para a superfície marciana e enviar dados de volta. O 2MV4 foi lançado em 24 de outubro de 1962 e chegou à órbita terrestre. Mas o estágio superior falhou novamente. A espaçonave nunca saiu da órbita e foi reclassificado como Cosmos 21. O 2MV1 foi lançado 5 dias depois. Desta vez, o foguete explodiu no meio do voo. Essas missões foram fracassos catastróficos, relações públicas desastres, sobre os quais ninguém podia falar. Os engenheiros trabalhavam em silêncio. Fracasso. Os relatórios eram confidenciais. E o tempo todo, um desespero silencioso começou a crescer.
Será que algum dia chegariam a Marte? Alguma dessas máquinas sobreviveria à viagem, quanto mais devolver dados? Os soviéticos não eram desistindo, eles não podiam. E assim avançaram para o período mais intenso do programa em Marte. O que seguiram-se tentativas que aproximaram ainda mais a União Soviética de Marte. Mas em meados da década de 1960, já não se tratava apenas de alcançar Marte. Era sobre conquistando Marte. A União Soviética já havia sofrido fracasso após fracasso, mas cada desastre apenas alimentava seus obsessão. A portas fechadas, eles trabalhavam em uma nova geração de espaçonaves. Refinado, reengenheirado, redesenhado, tudo sob o guarda-chuva do 2MV. Não era apenas um tipo de sonda a mais, era uma família crescente de máquinas interplanetárias. Vamos voltar brevemente. Porque enquanto os lançamentos anteriores nem sequer saíram da órbita terrestre, Marte 1 chegou realmente ao espaço e foi a primeira espaçonave soviética a voar com sucesso em direção a Marte. Foi lançado em 1º de novembro de 1962. E isso foi um grande acontecimento para a URSS. Pela primeira vez, o soviete, a União, tinha uma sonda navegando pelo espaço profundo em direção a outro planeta. Não aconteceu simplesmente saia da órbita terrestre. Ela manteve o curso por quase 124,2 milhões de milhas. Ele estava equipado com um magnetômetro para estudar o campo magnético de Marte, detectores de radiação, sensores de poeira cósmica e até mesmo instrumentos para detectar possíveis sinais de vapor d'água. Ele mandou 61 de volta transmissões. E então, justamente quando Marte estava entrando em campo de visão, a sonda ficou em silêncio. Em 21 de março de 1963, a cerca de 106 milhões de milhas da Terra, todo o contato foi perdido. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. A causa mais provável é um vazamento no controle de atitude de uma das sondas, tanques de combustível. Sem meios para se estabilizar, a espaçonave derivou, sua antena perdeu o alinhamento e seus sistemas de energia provavelmente congelaram no espaço profundo. Mars 1 nunca foi ouvido, de novo. Mas, pela primeira vez, os soviéticos provaram que podiam alcançar Marte e que foi um enorme impulso para o moral. E então, eles reforçaram a aposta. O próximo passo era construir algo maior, mais aprimorado, mais poderoso. O Zonde 2 foi lançado no final de 1964, carregando sistemas aprimorados e um conjunto de 6 propulsores experimentais de plasma. Isso era coisa de ponta para os anos 1960. Ele até tinha um espectrômetro infravermelho para estudar o marciano emergir e detectar possíveis sinais de vegetação. Por um tempo, as coisas pareciam promissoras. Zond 2 voou em direção a Marte para quase 6 meses, mas novamente todo o contato foi perdido. Alguns relatos sugerem uma falha no sistema de energia. Outros apontam para uma falha no controle térmico. Ele não conseguia planeta por cerca de 1000 milhas, agonizantemente perto. Mais um quase acidente. Outro fantasma sonda vagando sozinha no vazio. Ainda assim, mesmo no fracasso, cada missão ensinava aquele algo. Os soviéticos aproveitaram esse conhecimento, fizeram melhorias e se prepararam para outro avanço. Mas, entre 1965 e em 1968, algo estranho aconteceu. Havia um espaço e nada além de silêncio, a URSS. Sem missões públicas a Marte, sem lançamentos, sem cobertura da imprensa, mas nos bastidores era todo mundo a trabalhar. Por que essa pausa em qualquer espaçonave sendo lançada? Ele acontece que a equipe soviética de Marte agora estava se preparando para algo ainda mais ambicioso, algo que faria história se funcionasse. Eles não iam mais simplesmente voar perto de Marte. Eles queriam entrar em órbita. E então, eles quiseram pousar no planeta marciano.
ninguém jamais tinha feito. Já tentei isso antes, mas para isso precisavam de algo maior. Foguetes mais potentes, espaçonaves mais pesadas, links de dados mais confiáveis e, acima de tudo, uma janela de queima mais longa para permitir inserção orbital precisa ao redor Marte. Então, eles aprenderam com as séries 2MV e ZOH. E em 1969, eles lançaram as sondas marcianas mais avançadas que o mundo já viu. Eles foram chamados de Mars 1969A e Mars 1969B, às vezes conhecida como série M69. Mas, como você está prestes a ver, só porque eles construíram a maior e mais avançada espaçonave, até agora, não significa que vou conseguir chegar a Marte. Na verdade, o que aconteceu a seguir foi um dos desastres mais explosivos no espaço soviético história, e ninguém falaria sobre isso por décadas. A União Soviética esperava anos por esse momento. Eles tinham o equipamento, tinham o plano da missão e tinham duas espaçonaves espaciais massivas de próxima geração, Marte 1969A e Marte 1969B. Cada um do tamanho de um pequeno e carregado com instrumentos de ponta para imagem, varredura de superfícies e comunicação de longo alcance. Esses não eram apenas sobrevoos ou orbitadores. Um deles iria pousar. Se funcionasse, seria o primeiro soft pousando em Marte na história humana. Mas se você tem prestado atenção, provavelmente já sabe como isso termina. Para enviar essas sondas a Marte, os soviéticos recorreram ao seu foguete mais poderoso, o Proton-K. Era uma fera de um foguete, 190 pés de altura, rugindo com mais de 2.400.000 libras de empuxo, e já havia provado ser capaz de lançar cargas pesadas para o espaço profundo. A data de lançamento foi 27 de março de 1969. Mars 1969. Estava carregado e pronto. O planeta vermelho estava em posição. Tudo era um vai. A contagem regressiva chegou a 0. Os motores rugiram ao ganhar. E então, segundos depois decolagem, aconteceu. O Proton-K explodiu em uma bola de fogo que poderia ser visto a quilômetros. A explosão foi tão grande que quebrou janelas próximas, vilarejos, e lançaram destroços em chamas, atravessando o degrau Kazakh. Tudo, a sonda, o foguete, a torre de lançamento, foi obliterado. Foi uma das maiores falhas de lançamento da história soviética. E se isso não fosse ruim o bastante, apenas 5 dias depois, tentaram novamente. Desta vez, era Marte 1969B. Mesmo plano, mesmo foguete. E de novo explodiu. Dessa vez, não no ar, mas durante a separação de estágios. O estágio superior falhou, fazendo a carga útil despencar de volta à atmosfera e queimando antes mesmo de sair da gravidade da Terra. 2 missões multimilionárias, com anos de planejamento, todas resolvidas em menos de uma semana. Dizer que os soviéticos estavam desmoralizados é pouco. Essas deveriam ser as joias da coroa de Marte, uma resposta triunfante ao sucesso da América com Marina 4 e 6. Em vez disso, os lançamentos de 1969 terminaram em constrangimento nacional. Mas o que torna essa história ainda mais envolvente é o quanto a União Soviética trabalhou arduamente para encobri-la. Por décadas, essas missões não foram entendido. Quando uma missão dos Ifrashinta falhou, o mundo viu isso ao vivo na televisão. Mas na União Soviética, o sigilo era política. Apenas as missões bem-sucedidas nunca foram revelados ao público. Todo o resto enterrado. E isso significa, na verdade, não sabemos exatamente quantas missões a Marte foram tentadas. Acredita-se que, pelo menos, 6 sondas adicionais, ou talvez mais, tenham sido lançadas sob designações não divulgadas como projetos Cosmos ou Zand.
Esses geralmente eram marcados com nomes genéricos para ocultar seu verdadeiro propósito. Alguns podem alcançaram a órbita. Alguns podem ter falhado no lançamento. Alguns podem até ter sido destruídos de propósito. Todos eles eram classificados. Até hoje, alguns detalhes das missões permanecem censurados ou completamente perdidos na União Soviética Arquivos. O que isso significa para nós? Significa o programa soviético inicial de Marte não era apenas uma corrida para outro planeta. Era uma guerra sombria de informações, uma travado com foguetes, links de dados e silêncio de rádio. Mas mesmo com os contratempos e o silêncio, os soviéticos recusavam-se a desistir, porque logo eles iriam mais longe do que nunca. E pela primeira vez na história, eles realmente tocam a superfície marciana. Os soviéticos causaram o primeiro impacto físico em Marte e enviaram um sinal de volta. Mesmo que tenha durado apenas alguns segundos, após uma longa sequência de falhas catastróficas, o programa soviético em Marte entrou nos anos 1970 ensanguentado, mas não quebrado. Eles tinham um objetivo: pegue algo na superfície de Marte, qualquer coisa. E em 1971, eles estavam prontos para tentar, de novo. Desta vez, enviaram duas espaçonaves poderosas, Marte 2 e Marte 3, em uma nova. Uma espécie de arquitetura de missão. Cada uma tinha duas partes. Primeiro, um orbitador para estudar a atmosfera e tirar fotos de cima. E, em segundo lugar, um módulo de pouso feito para descer pelo céu alienígena e tocar solo marciano. Essas não eram apenas cargas simbólicas. Cada módulo de pouso era equipado com uma matriz de sensores, uma concha de solo, uma estação meteorológica e, mais intrigante, uma pequena robô do tamanho de uma lancheira chamado Prop-M. Não tinha rodas. Em vez disso, ele avançava cambaleando como um inseto desajeitado em esquis de metal, arrastando atrás de si um laço para enviar dados de volta ao módulo de aterrissagem. Isso era coisa de ponta? Ninguém jamais tinha tentado algo assim antes. Em 27 de novembro de 1971, o módulo de pouso Mars 2 atingiu o marciano atmosfera, viajando a mais de 13 mil milhas por hora. Mas algo deu errado. Seu paraquedas falhou em ser implantado corretamente. Seu sistema de descida nunca engajou, e ele colidiu com o planeta marciano. No entanto, a sonda Mars 2 acaba de se tornar o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a superfície do planeta vermelho. Ele simplesmente caiu. Não havia sinal, nem dados, apenas silêncio. Ele atingiu o planeta vermelho em alta velocidade e desapareceu sem deixar rastros. Mas esse foi um momento histórico. Eles finalmente tinham chegado a Marte. Poucos dias depois, em 2 de dezembro, o módulo de pouso Mars 3 entrou na atmosfera. Desta vez, os sistemas funcionaram. Os paraquedas foram abertos. Os foguetes retrodisparados. O módulo de pouso fez uma descida controlada através de uma tempestade de poeira marciana furiosa. E então, para surpresa e choque de todos, contato. Pela primeira vez na história, uma espaçonave pousou suavemente em Marte. O módulo de pouso começou a transmitir um sinal. Os soviéticos estavam muito felizes. Mas então, apenas 14,5 segundos depois, o sinal desapareceu mortos. O que aconteceu? Mais tarde, acreditava-se que uma enorme tempestade de poeira planetária, uma das piores já registradas no planeta, pode ter curto-circuitado a eletrônica do módulo de aterrissagem, queimava sua antena ou a enterrava em poeira fina em segundos. Seja lá o que for, razão para que Mars 3 morresse quase instantaneamente. Mas não antes de fazer algo incrível. Ele enviou uma foto de volta. Bem, mais ou menos. A imagem era uma bagunça. Apenas um borrão cinza com linhas estáticas, não objetos livres, sem pontos de referência. Mas aquela imagem, borrada e quebrada,
foi a primeira nunca transmitido da superfície de Marte. Mas mesmo que parecesse estática, era história. Ah, e o robô rover, o Prop-M, nunca foi implantado. O módulo de pouso Mars 3 não sobreviveu tempo suficiente para liberá-lo. Em algum lugar profundo no pó marciano, aquele pequeno robô ainda está hoje, intocado por mais de 50 anos. Um pedaço perdido de hardware soviético congelado no tempo em outro mundo. Eles tentaram conquistar Marte antes de qualquer outra pessoa. Eles falharam, mas foram os primeiros. Apesar disso, a humanidade logo conquistaria Marte, e tudo o que achávamos saber sobre o planeta vermelho seria virado de cabeça para baixo. Desde 2018, a espaçonave InSide tem monitorado terremotos, usando o experimento sísmico para estruturas internas. Registrou mais de 300 tremores, e comparado à Terra, isso é quase nada. Temos sismômetros. Esse recorde varia de 500 mil a 1 milhão de terremotos todos os anos. Além disso, quase todas as vibrações em Marte são muito fracas. Até 3 pontos. O mais forte, com magnitude 4,2, foi registrado em agosto de 2021. E então, em maio de 2022, o planeta vermelho sofreu um terremoto de magnitude 5 em Marte na Terra. Isso pode derrubar janelas, casas e danificar levemente nossa infraestrutura. Mas foi um evento bastante significativo para Marte. Terremotos são mais fortes devido ao deslocamento das placas tectônicas e às erupções vulcânicas. Marte não é isso ativo, mas os tremores de 5 pontos mostram que os processos tectônicos não diminuíram em suas profundezas. Movimentos e explosões de magma continuam. Quando o magma sobe, ele causa a curvatura de uma única placa litosférica de Marte, o que leva a terremotos em Marte. Mas será que a atividade geológica em Marte nos aproxima de resolver o mistério de sua habitabilidade? Nós conhecemos este planeta como um mundo muito duro e inóspito, extremamente frio com radiação terrível, e nada de água líquida. E claro, não há nada como elefantes, tigres ou até mesmo ratos em sua superfície. Eles não suportariam tais condições, e podíamos facilmente perceber alguns deles com telescópios ou rovers. Mas não notaríamos micro-organismos com essas ferramentas. Micro-organismos conseguem sobreviver em condições extremas em Terra. Então, há a possibilidade de que eles também possam existir em Marte, especialmente em suas profundezas, onde é mais quente e há sem radiação fatal. Além disso, a descoberta de lagos subterrâneos em Marte é uma descoberta empolgante, pois sugere a possibilidade de água líquida, que é um ingrediente importante para a vida como conhecemos isso. Em 2018, instrumentos de radar na espaçonave Mars Express, orbitando Marte, detectou um grande lago subterrâneo no polo sul do planeta, assim como 3 corpos menores de água nas proximidades. Os lagos abrangem uma área de mais de 75 mil quilômetros. Esta região está localizada no plano de Mustrael, um grande plano coberto de gelo. E em 2022, instrumentos no ExoMars. O orbitador mostrou que também há enormes reservas de água congelada ou líquida nos cânions de Val Marineris. Eles são escondidos dentro de um sistema de cânions que corre ao longo do equador do planeta. A água nos cânions cobre uma área que tamanho da Holanda. Ele está localizado muito próximo à superfície do planeta, dentro dos últimos 3 pés de solo. Na Terra, lagos subglaciais semelhantes na Antártica foram encontrados contendo micróbios, peixes e outros organismos. Isso também pode ser o caso em Marte. Uma pequena quantidade de calor é retida sob a superfície de Marte, vindo do interior do planeta, mas pode não ser suficiente para derreter o gelo. Isso significa que lagos podem estar congelados devido à alta concentração de sal. Se estiver 20 vezes mais salgado do que os oceanos da Terra, nem mesmo micro-organismos não sobreviveriam.
Para entender isso, os cientistas estão tentando para determinar a composição da água nos lagos subterrâneos. Eles também estão procurando sinais de vida em corpos d'água superficiais secos. Já muitos lagos e rios corriam em Marte. O planeta era mais quente e tinha uma atmosfera. Muitos organismos diferentes poderiam ter vivido em corpos de água, mas até recentemente não conseguíamos encontrar nenhum vestígio. Conte para a gente nos comentários e deixe uma curta se você gostou deste vídeo. E para se manter atualizado com as últimas novidades, notícias de ciência, assine o canal. Obrigado por assistir.